Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao canal. Se você clicou nesse vídeo, é porque você deseja saber o que fazer quando o narcisista que nos fere está dentro da nossa casa. Será que você está dormindo com o inimigo? Será que é a sua mãe quem te afeta no dia a dia? Ou seu filho, sua filha? Quem será essa sua pedra no sapato? A gente vai conversar com calma sobre isso, tá? Antes, eu quero contar com o seu like, o seu comentário e no final pedir para que você também compartilhe esse conteúdo. Afinal de contas, ele pode ajudar você e outras pessoas. Então, me ajuda aí a fazer esse canal crescer, beleza? Posso contar com você? Tô esperando, hein? Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Andrade, psicanalista, especialista em comunicação e comportamento e tenho duas atuações de trabalho. Uma clínica, onde eu ofereço terapia individual, terapia de casal e também terapia familiar com a abordagem psicanalítica, e a psicanálise que vai nos ajudar e muito no vídeo de hoje. E eu atuo também como mentora de pessoas e empresas que desejam ter uma comunicação mais empática e mais humana. Dito isso, vamos ao que nos interessa, que é pensar esse tal narcisismo. Lidar com narcisista, gente, em qualquer ambiente, já é bem difícil. Mas quando essa pessoa é alguém que nós estamos convivendo todos os dias dentro de casa, aí a gente pode elevar essa dificuldade à 10ª potência, não é verdade? Você já se perguntou por que fulano ou fulana parece não se importar com o que eu sinto? Por que eu estou sempre tentando agradar, mas nunca é o suficiente? Por que essa pessoa sempre faz com que eu me sinta culpada ou culpado? Por que ela sempre se faz de vítima? Por que tenta manipular tudo e todos? É tão chato, né? Se essas perguntas estão aí volta e meia na sua cabeça, é bem possível que, com frequência, você se sinta impotente, inferior, cansado ou cansado, e pode realmente ser que você esteja lidando com um comportamento narcisista bem de perto. Mas como reconhecer esses comportamentos, entender como eles nos afetam e, o mais importante, o que nós podemos fazer para nos proteger e, claro, ter saúde mental, porque é isso que nos interessa. Então, vamos entender esse narcisismo de uma forma mais completa. Os narcisistas, eles são pessoas que possuem uma visão inflada de si mesmas, que têm uma necessidade constante de validação, de admiração, têm uma grande dificuldade em reconhecer os sentimentos e as necessidades dos outros. Já ouviu falar na empatia? É algo que eles não têm de fato. A falta de empatia é uma das principais características desse ser narcisista. Mas como será que surgiu esse conceito? De onde ele vem? Bem, o narcisismo ele tem as suas origens lá atrás, na Grécia Antiga, na mitologia grega, na história de Narciso, que foi um jovem que se apaixonou, segundo a mitologia, pela própria imagem refletida na água. Ele era incapaz de se desligar dessa contemplação de si mesmo e foi isso, aliás, que acabou o levando à morte um tempo depois. Por isso que a psicologia se apropriou desse termo, narcisismo, para descrever um estado em que o indivíduo demonstra uma excessiva preocupação com ele mesmo, com seu valor, com a sua aparência. Na psicanálise, foi Freud quem introduziu o conceito de narcisismo em seu trabalho. Ele estabeleceu 2 tipos de narcisismo. O primário, que acontece lá na infância, onde a criança ainda não separa o eu do outro. E o narcisismo secundário, que é quando a libido é redirecionada para esse eu como um mecanismo de defesa, porque essa pessoa ela precisa lidar com as inseguranças, com as frustrações, com os traumas, e tudo isso faz com que ela invista excessivamente nas suas satisfações. Ou seja, esse ser narcisista vai estar o tempo todo querendo atender às próprias necessidades. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa diferenciação de narcisismo primário e secundário, eu abordo esse tema no meu e-book SOS Narcisista e o link dele está na descrição desse vídeo, você clica lá depois. Esse narcisismo secundário, só voltando aqui um pouquinho, ele entra no contexto patológico, porque ele é caracterizado por uma autoestima muito inflada.
Sabe aquela pessoa que se acha tal, a dona da verdade, que tem uma profunda necessidade de admiração e, como a gente já falou aqui, uma falta de empatia tremenda pelas outras pessoas? Essas características estão associadas ao transtorno de personalidade narcisista. Esse transtorno é marcado por grandiosidade, sentimento de eu sou especial, eu sou superior, né? Um desejo constante de validação e atenção e a incapacidade de reconhecer ou valorizar os sentimentos e as necessidades dos outros. Na abordagem psicanalítica, quando o psicoterapeuta, o analista, ele se depara com o próprio narcisista no consultório, ele vai fazer um caminho para ajudar essa pessoa a explorar as suas dinâmicas inconscientes, ajudá-la a criar conexões significativas, mudar o foco dessa relação objetal. Por que isso? Porque o narcisista ele precisa sair do centro do mundo, olhar para o lado, olhar para as outras pessoas, olhar para as outras situações, ter outras referências, entende? Então ele precisa desenvolver a empatia e especialmente a aceitação da falta. É isso que Lacan, que veio depois de Freud, contribuiu para o nosso entendimento do narcisista. Porque esse narcisista que está o tempo todo buscando perfeição e plenitude, Lacan diz assim para ele, olha, desculpa lá, mas não vai dar, entendeu? O narcisista ele precisa, segundo Lacan, aprender a lidar com esse fato de que ele não pode ser perfeito nem completo. Em outro vídeo eu vou me aprofundar um pouquinho mais nesse pensamento lacaniano, mas é importante a gente guardar essa máxima hoje. Perfeição não existe. Então, voltando aqui para o transtorno de personalidade narcisista, nós estamos nos referindo a um diagnóstico clínico, onde a pessoa apresenta padrões de comportamento persistentes que afetam negativamente as relações pessoais e profissionais. Mas é muito importante a gente deixar claro que nem todos os comportamentos narcisistas vão significar que a pessoa tem o transtorno. Às vezes, a pessoa não tem esse diagnóstico e apresenta traços narcisistas. Eu costumo dizer que, ora mais, ora menos, esses traços estão em todos nós, em todo ser humano. A gente não tem muito para onde correr, né? Só lembrar de Freud lá atrás, falando do narcisismo primário, da importância disso para o bebê, para o desenvolvimento do nosso ego, da nossa autoestima. Então, a gente tem sim um narcisismo saudável e ele vira patológico quando esse comportamento se torna um padrão excessivo. Isso sim é perigoso e provavelmente você clicou nesse vídeo porque é isso que te afeta. Agora, como que a gente identifica e consegue lidar com essa pessoa narcisista quando ela está dentro de casa? Bem, vamos primeiro falar de sinais que são bastante comuns. A desvalorização constante. O narcisista ele vai sempre diminuir as suas conquistas, ignorar as suas emoções, fazendo com que você se sinta pequeno, insuficiente. Como eu falei lá no começo, né? A falta de empatia. Raramente o narcisista se preocupa genuinamente com o que você está sentindo. As suas necessidades emocionais são completamente irrelevantes para ele. Um outro sinal muito claro é a manipulação emocional. O narcisista ele pode facilmente distorcer a realidade, fazer aquela confusão, te fazer duvidar de você mesma ou de você mesmo e usar suas emoções contra você. Já passou por isso? É complicado, né? Provavelmente você também, então, já se sujeitou aos jogos de poder, porque o narcisista ele quer sempre controlar a dinâmica das relações, seja por meio de críticas destrutivas, né? Nunca são críticas positivas, críticas destrutivas, chantagem emocional, afastando você também de outras pessoas. Comportamentos esses que deixam assim marcas psicológicas profundas na gente e acabam criando um ciclo de baixa autoestima e dependência emocional. O que fazer? Essa é uma grande questão. Esse vídeo não é uma receita de bolo com passo a passo mágico, mas eu preciso falar que muita gente tem usado a internet para dar dicas de saúde mental de uma forma muito danosa. E eu espero que você aproveite essas informações de forma funcional para você.
Recolha aquilo que lhe cabe, procure ajuda se necessário, porque tudo que envolve os nossos comportamentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa comunicação precisa ser analisado com muito cuidado, um cuidado estratégico. Por isso, se você sente que a convivência com o narcisista está te afetando gravemente, se você está se sentindo constantemente ansiosa, até deprimida, com dificuldade de concentrar, de viver a sua vida normalmente, procure ajuda profissional. A terapia, ela é um caminho que pode te auxiliar e que vai te auxiliar nesse processo. Mas no dia a dia não custa a gente lembrar que você também deve estabelecer limites claros. O que eu quero dizer com isso? Os narcisistas, eles tendem a ultrapassar os limites com a gente com frequência. Então, quando ele tentar te manipular, te menosprezar, você deve deixar claro que não vai aceitar esse tipo de situação, esse tipo de comportamento. Isso pode ser difícil no início, mas é fundamental você manter esses limites com consistência. O que eu quero te dizer? Não vai adiantar você fazer uma vez, dizer não 2, 3 vezes, uma semana. Não, gente. Você vai ter que dizer não 1, 2, 3, 10 semanas. Você vai ter que insistir, ter consistência nessa atitude para que ele perceba que você está estabelecendo limites. Combinado? Você também deve evitar confrontos diretos. Sabe aquele ímpeto que a gente tem de brigar com o narcisista, de rebater? Obviamente ninguém se sente bem, né, sendo diminuído, menosprezado, manipulado. Então você tem raiva, você tem uma reação que ela é impulsiva, intuitiva muitas vezes, emocional na maioria das vezes, né, porque a gente nem para pensar muito nessas situações, a gente só rebate assim, aquele bate pronto que nunca tem um bom resultado, porque uma comunicação violenta, ela não faz bem para ninguém, não faz bem para nenhuma família, em nenhum contexto. Então, se você vive com narcisista, já sabe que essa pessoa, ela raramente assume a responsabilidade das ações dela. Você vai precisar treinar a sua assertividade para se manter firme diante dos conflitos. Quando eu falo se manter firme, não é que você tem que ser uma pedra de gelo não, viu? Eu vou reforçar aqui, esse firme é estar emocionalmente equilibrado. É você saber o que falar, saber negociar em alguma situação, saber se colocar, mostrar para ele que você tem inteligência emocional mesmo. E isso se treina também com a psicoterapia. E você pode e deve também proteger a sua autoestima. Chega de duvidar de você, chega de perder a confiança porque você está sendo constantemente criticada ou criticado. Lembre-se que as palavras e as ações do narcisista não definem o seu valor. Olha como é importante a gente ouvir isso de uma forma a internalizar essa mensagem. As palavras e as ações do narcisista não definem o seu valor. Fale para você mesma, para você mesmo, se for o caso. As palavras e as ações do narcisista não definem o meu valor. Olha que coisa boa de ouvir, que paz que dá no coração. É isso, você precisa sentir paz, você precisa e merece ter uma vida com saúde emocional. Então dedique tempo a você, fale alto, coisas boas, repita frases encorajadoras, positivas, invista em você. E quer uma outra dica especial? Não vai esperar por mudança do outro. Na clínica, volta e meia eu recebo pacientes que dividem a cama, o teto, né, com alguém que apresenta esse narcisismo danoso, patológico. E é muito comum a pessoa chegar e me perguntar, mas Aline, como que eu posso ajudar a minha mãe, meu marido? Como que eu posso ajudar o meu filho a mudar? O que eu posso fazer para mudar essa pessoa? Quando o paciente chega na psicoterapia querendo mudar o outro, o primeiro passo é levá-lo a entender que a mudança parte dele mesmo. Ou seja, pare de querer mudar o outro. Simplesmente pare. O narcisista pode mudar? Pode. Mas a realidade é que a maioria não muda. Ah, por quê? Porque não quer reconhecer suas falhas,
porque não se vê como problema da casa, porque está tão protegido nesse lugar de usar os comportamentos disfuncionais para mascarar as suas fraquezas, que não lhe convém ser vulnerável. Você consegue entender? Tem uma música, voltando lá ao Narciso, à origem, né, da mitologia grega, tem uma música que diz assim: é que Narciso acha feio o que não é espelho. Você já ouviu? É isso, gente. O narcisista, ele tá ali para ele, voltado para os interesses dele. Então, se para você, que já não tem um transtorno, a mudança é um negócio difícil, imagina para o narcisista. Ele precisa querer, ele precisa topar. Ah, Aline, mas eu posso levar a pessoa para terapia? Pode, mas aí eu pergunto, a pessoa quer? A pessoa reconhece que precisa de um tratamento ou não? Se a pessoa quiser tentar, ótimo. Mas se não quiser, pense por que você está insistindo. Por que você precisa da mudança do outro? Por que você não aprende a lidar com esse outro cuidando de você? Eu falo aprender a lidar com o outro quando esse outro é uma relação que a gente não muda, tipo pai, mãe, filho, né? Ninguém vai ter outro pai, ter outra mãe, ter outro filho ou filha. Mas se for marido ou mulher, eu quero que você se pergunte agora, por que você insiste nessa relação? Olhe para a sua dependência emocional, busque ajuda para você sair desse contexto, porque ter a sua saúde emocional sustentada da forma que merece, né, com menos sofrimento, com mais leveza, é um direito seu. E se você é uma pessoa que não divide tanto as suas questões afetivas, mais caladinha, mais calado, mais tímido, tem aí alguns bloqueios para dividir essas questões emocionais, eu quero que você reflita sobre a importância de uma rede de apoio. Falar com amigos, falar na terapia, falar com quem você se sente seguro. Falar traz alívio. Falar. Se você for revisitar um pouco da história da psicanálise, principalmente a psicanálise freudiana, lá o início de tudo, você vai ver que quando Freud começou a receber as pacientes histéricas, né, começou uma investigação sobre a histeria, primeiro ele descartou a hipnose e surge com a psicanálise no momento que ele dá à paciente esse direito à fala. Ele simplesmente concede poder ao outro. Fale sobre o que você sente. E aos poucos, Freud foi percebendo que o processo de cura, ele existia naquele espaço clínico, porque a paciente, se sentindo à vontade, sentindo confiança, passou a falar sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções. Por isso que falar cura, e acredite nisso. Se você não tem isso como uma prática, experimente. E antes de eu encerrar esse vídeo, eu quero lembrar que lá na descrição tem o link do meu e-book SOS Narcisista. Ele é um guia prático, bem simples, que te convida a um processo de autoescrita para te ajudar nesse caminho aí de se livrar do narcisista. É um exercício de autoconhecimento bem bacana e eu espero que você faça um bom aproveitamento do material. E guarde como conclusão desse vídeo de hoje. Você pode escolher todos os dias como cuidar melhor de você. Você não merece ficar em sofrimento emocional por conta de atitudes, de comportamentos de uma pessoa narcisista. Então, você precisa se conhecer mais, trabalhar o seu autoconhecimento, o fortalecimento da sua inteligência emocional, para que você se ame mais, se proteja mais, cuide de você de dentro para fora, para que você esteja forte, para que você consiga se colocar nesse mundo de uma maneira autêntica e feliz, porque isso é merecimento. A gente está aqui para ter essa vida leve e essa saúde emocional que é tão importante. É isso que você precisa, então eu espero que esse vídeo tenha te provocado um pouquinho a pensar positivamente que passo você vai dar a partir de agora para o seu processo de mudança, tá bem? Uma ótima semana para você, eu espero por você no próximo vídeo. Um beijo, até lá!